Olá, irmãos. Eu vou estar compartilhando com os irmãos a palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 23. Capítulo 23. Olha que interessante. Calai-vos, moradores. Eu vou ler alguns versículos para os irmãos entenderem o que Deus estava falando comigo. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram, navegando pelo mar. Através das vastas águas vinha o cereal dos canais do Egito e a ceifa do Nilo, como a tua renda. Tiro, que vieste a ser a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, nem criei rapazes, nem eduquei donzelas. O que eu acho interessante na palavra de Deus é que Deus usa a natureza para manifestar a vontade e a opinião dele sobre um povo através de metáforas. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar no Egito, com ela se angustiarão os homens. Passei a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É esta acaso a vossa cidade, que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Quem formou esse desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes, e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envelhecer os mais nobres da terra. Aqui eu acho interessante, irmãos, que da mesma forma nesse livro, quando Deus fala de templos, de idolatria, de estátuas feitas pela mão do homem para provinda da vontade do homem, que provém da vontade do homem, dos caprichos do ser humano. E da mesma forma que a Bíblia diz que Deus ele abate, né? Os que se humilham perante dele são exaltados. Aqui ele está falando da mesma forma que o Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda beleza e envelhecer os mais nobres da terra. Porque isso se conecta, irmãos, com a passagem onde Daniel ele estava no meio de nobres, né? E ele não se misturava, ele não comia daquelas iguarias. Por quê? Porque Deus, ele gosta que nós cumpramos com os propósitos dele. E muitas vezes, para você fazer isso, você tem que ser uma pessoa simples. Simples no sentido de separado. Irmãos, santificação é você se tornar separado para Deus. O que não é ser separado, senão você não se misturar com iguarias. O que não é ser separado, senão ser destinado a propósitos de Deus, aonde Ele coloca você. Seja para servir, seja para liderar, seja para você
né, exercer qualquer papel que seja. Não é sobre estar em cima, estar embaixo. Claro, Deus ele tem um propósito na exaltação e na humilhação, mas é para a glória dele. Quem pode ser usado para que o nome dele seja glorificado é aquele que é separado para o propósito dele e vive essa separação. Então, muitas vezes, o que te motiva? O que motiva você? É a coroa que você quer receber? Ou é amar a Deus? Ou é amar, respeitar o princípio dele? Até onde você vai pelo princípio, pelos princípios, por aquilo que, né, que o Senhor ele quer fazer? Até onde você dá liberdade para ele? Até onde você dá liberdade? Até onde você se aparta, né, de coisas das iguarias? Aleluia. Até onde você se aparta disso? Até onde você se separa? Até onde você vive, né, para ele, sem se preocupar com a aparência? Tá te caluniando lá fora, tá falando lá fora, tá, mas você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Você vai continuar dentro da sua casa, não importa a aparência, você vai continuar respeitando e amando os princípios dele? Você vai continuar servindo ele dentro, entendeu? Não é para ninguém ver, é para você saber que o teu coração agrada a ele. Olha o que Deus tá me trazendo aqui agora. Davi tinha um coração o quê? Agradava a Deus. O coração de Davi era segundo o que Deus queria. Davi estava preocupado com o quê? Ele tinha aparência, ele tinha o quê para oferecer? O que ele tinha para oferecer? Uma harpa? Ele tocava uma harpa? O que ele fazia? Né? Por quê? Por que Deus ele pega o menor? Ele não quer que o nome dele apareça? Então por que ele vai pegar alguém que tem a aparência para usar? Não. Ele quer que o nome dele apareça. Ele vai procurar aquele que abre o coração, que deixa o coração somente para Deus, separado, que se desvia do mal. Jó se desviava do mal, homem íntegro, correto, temente, se desvia do mal. Ah, mas se desvia para se aparecer? Ah, mas faz isso porque quer se aparecer? Não, faz isso. Por quê? Porque ama a Deus. Só Deus sabe o que a pessoa, o que aqueles que resolvem buscá-lo, muitas vezes lidam com adversidades por causa do seu posicionamento. Porque muitas vezes você vai o quê? Agradar a Deus. Então você vai desagradar o mundo, porque quem é amigo de Deus não é amigo do mundo. Quem ganha inimizade com o mundo por causa de Deus, esse se tornou amigo de Deus. A palavra fala sobre isso, irmãos. Certo? Então aqui a Bíblia está dizendo: o Senhor dos Exércitos, aleluia, Jesus, formou. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu não sou nada, entendeu? Você pode olhar e olhar para mim e achar o que você quiser de mim, mas uma coisa eu sei que Deus está na palavra dele, e Deus está disposto a te encontrar quando você busca ele, e eu sinto a presença do Senhor e eu exalto o nome dele, porque através dessa palavra ele está falando com você aí. Então dá um amém, glorifica o nome dele, porque você não está dando glória para qualquer um, você está dando glória para o Deus Todo-Poderoso.
Você consegue compreender que não é qualquer um, não é. Você tem que compreender isso. Você tem que entender a dimensão das coisas. É muito forte isso. É muito forte. Às vezes, eu vou só abrir uma coisa aqui para vocês. Às vezes, até me pergunto, Deus, como eu, um ser humano pequeno, o Senhor, né, não me julgou assim como o Senhor, né, olhou para tantos e falou, eu não condeno, eu não vou acusar, né? Vai, não peques mais. Irai-vos, mas não pequei. Não pecai. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envelhecer os mais nobres da terra. Por quê? Por quê? Porque denegrir a soberba de toda a beleza. Denegrir a soberba de toda a beleza e envelhecer os mais nobres da terra. Né? Por quê? Porque a soberba está na beleza, está na aparência. A soberba está na aparência. E envelhecer os mais nobres da terra. Deus, ele forma o desígnio, né, para denegrir a soberba de toda a beleza. Por quê? Porque se você não tem um coração temente a Deus e vive de aparência, Deus vai tocar nos seus caprichos. Porque os seus caprichos, irmão, vou falar uma coisa. O capricho não é nada, a aparência. Você se envaidecer, né, daquilo que agrada aos olhos. Muitas vezes não. Isso não significa, né, que você está em obediência com Deus. Aí, olha que interessante o que a palavra de Deus está falando lá no livro de Isaías, mais à frente, que chamou a atenção no versículo 15. Naquele dia Tiro será posta, a cidade, né, de Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim dos 70 anos, dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as suas canções, para que se recordem de ti. Olha o que Deus está dizendo aqui hoje. Canta bem, toca, multiplica as suas canções, para que se recordem de ti. Não, Deus não está falando para você que a beleza, né, que você que tem que mostrar beleza, não. Deus está falando para você adorar bem, para você fazer a obra bem, para você multiplicar as suas canções para que se recordem de ti. Findos os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará ao salário de sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. Findo os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará ao salário da sua impureza. E se prostituirá com todos os outros reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza são dedicados ao Senhor, não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Olha o que está falando, irmãos. Isso é muito forte, é muito forte. Vocês conseguem compreender o que esse versículo final está falando? Aleluias, glórias, aleluia, Jesus. Irmãos, é tempo de andar em obediência. Sabe por quê? Olha isso aqui, é impactante isso. Porque Deus se lembrará. E o versículo 18 vai dizer: o ganho e salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor,
não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor. Então quer dizer o quê? Tudo aquilo que tinha vindo sobre Tiro, Deus estava falando sobre uma profecia contra essa cidade, uma profecia contra o povo rebelde, nobre, em desobediência, certo? E estava exortando o povo ao quê? A obra de Deus, para que Deus se lembrasse, sendo que o que resultasse dessa misericórdia, o que resultasse de Deus se lembrar, ele verteria para aqueles que o que habitam perante o Senhor. Deus, ele sempre está disposto a reverter um cenário a favor de quem? De quem serve a ele. Aleluia. Por que isso? Ana, é você que está dizendo? Não, diaconisa Ana, não é você que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, no capítulo de número 23, livro de Isaías. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão, assim como, olha isso, assim como aquela mulher que ela quebrou o vaso dela enquanto os fariseus estavam falando, ela foi lá e quebrou diante de Jesus. Ali ela foi perdoada, ali sem se importar com ninguém, ela amou ao Senhor sem se preocupar com outras coisas, porque ela estava na oportunidade de vida dela, ela estava diante de quem era o único que poderia perdoar a vida dela. Ali houve uma transformação na vida dela, porque alguém mais poderia perdoar o pecado dela? Quem mais poderia? Aquela mulher, ela foi... Jesus, entendeu? Morreu pela vida dela. Ela estava numa oportunidade que eu e você temos aqui hoje. Nós estamos diante da palavra, estamos diante do Senhor, temos todo dia essa oportunidade. Entende? E aqui o ganho e salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. O ganho e salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Aleluia. Por quê? Porque se Deus tiver que tirar aquilo que é do povo da mão errada, para dar, para fazer justiça, ele faz. Ele faz. Por quem? Para quem? Para os que habitam perante o Senhor. O ganho e salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor, não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Vestes finas. Vestes finas. Tá, mas o que quer dizer? Cidades costeiras situadas ao norte de Israel. Deus anunciar julgamento sobre o seu povo. Então, tá falando de uma cidade, de um povo. Deus, ele sempre está disposto a o quê? A justificar aqueles que obedecem. Ele justifica, irmãos. Ele justifica, ele defende. Você pode não ver. Você pode não ver isso. Entende? Só que a palavra de Deus, ela está nos ensinando o que hoje? Ensinando que é hora da gente obedecer. Porque se você não obedecer, como que você quer que Deus, ele te defenda, ele te justifique, se você não obedece? Né? Ele não é justo pensando só em você. Ele é justo, ele é fiel à palavra dele. O ganho e salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor, não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor.
para que tenham comida em abundância e vestes finais. Deus, ele faz justiça dentro daquela situação, dentro daquela cidade, ele corrige o povo dele, ele fala, né, o que desagradava a ele dentro daquela cidade, naquela situação. Mas e aí? Ele esquece do povo dele que estava no meio da situação? Não esquece, porque Daniel, quando estava na fornalha, não foi esquecido. José não foi esquecido. Daniel na cova dos leões não foi esquecido. Só que... mas tudo bem. Só que Daniel orava 3 vezes por dia. Entende? Você tem que habitar perante ao Senhor. Você tem que habitar. É tempo de você habitar perante o Senhor. É tempo de você habitar perante Ele. Porque, irmãos, eu tenho visto muitas palavras sobre o que tá para acontecer, né, nos próximos tempos aí. E a Bíblia diz: temível é o dia, né, que ele virá. Na realidade, a gente se alegra, o cristão se alegra, ele se alegra, ele não se preocupa, mas por que ele não se preocupa? Porque aonde que ele está habitando? Se você tá, olha isso, se tem uma chuva muito forte, aleluia, Jesus, glória a Deus, se tem uma chuva muito forte e você tá dentro de uma caverna, você não tem medo da chuva por quê? Você tá habitando onde? Você tá protegido, você tá seguro, não tá? Aleluias, glória a Deus, você tá seguro. Aonde você está habitando? Agora, se a chuva começasse hoje na sua vida, eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui. Se vocês pudessem entender, sabe? Você que está aí me ouvindo, talvez não veja, né? Não sinta. Só que tem um porém. As noivas que eram, as virgens que eram imprudentes, elas também não estavam preocupadas. Quando que elas deixaram para buscar o azeite? Na última hora. Por que eu estou falando dessa caverna agora? Porque quando a chuva começar, você vai querer estar onde? A Bíblia diz que Jesus vai vir como um ladrão. Ele não vai vir, ele não vai avisar, porque ele quer pegar aqueles que, sem ele falar, estão adorando ele, porque realmente amam ele. Jesus, ele é muito delicado. Não pensa você que Jesus, ele morreu assim, que Deus, né, não poupou ele, como diz lá em João, deu seu Filho unigênito, né? E agradou moê-lo por causa das nossas transgressões. Só que não pensa você que se o próprio Deus agradou moê-lo por causa das suas transgressões, ele vai permitir você ficar em transgressões e você achar que tá tudo bem. Não tá, irmãos. Não tá. Ou acaso você quer achar que é melhor do que Deus? Para Deus ter sido entregue por você e você achar que Deus vai permitir você continuar na transgressão, rejeitando os estatutos, não amando Ele sobre todas as coisas, né? E vai achar que não, tá tudo certo, é isso aí. Então eu olho essa situação e eu fico aqui pensando, isso tudo que o Senhor está trazendo, sabe? Que eu sinto uma presença de Deus que eu queria que você sentisse, entendeu? Que Deus, ele é delicado, ele é sensível. Por isso que ele quer te encontrar adorando em verdade.
Porque ele não quer te buscar porque, não, você consegue entender o que é isso? Deus, ele se entregou por você, entende? É um sacrifício profundo, é um amor profundo. Você não vai conseguir convencer Deus, sabe? Deus, tá bom, eu gosto de você, tô assim mais ou menos, eu vou pro céu desse jeito mesmo, tô ajeitadinho, a hora que ele chegar, tá bom, eu vou. Não, ele fez um sacrifício genuíno, sabe? Ele fez um sacrifício genuíno. Você tá falando que é mérito do homem, você tá falando que você tem que dar algo em troca. Não tô falando nada disso. Eu tô falando que ele foi tão genuíno a ponto de dar o seu filho único que ele quer que você seja genuíno com ele. Ele quer que você seja genuíno. Por isso que ele quer que você acredite na palavra que está sendo falada aqui hoje. Porque ele quer te encontrar adorando. Ele não quer te encontrar, aleluia, ele não quer te encontrar, ele quer que você dê crédito ao que ele fala. Porque só assim ele vai poder contar com você para fazer as coisas, para fazer a obra. Entende? E ele vai poder falar, não, esse eu conheço. Vinde a mim, esse eu te conheço. Se você não dá crédito porque eu tô falando aqui, se mais hora menos hora eu entro aqui, falo, você vira pro lado e vai e não dá crédito? E aí, como é que fica? Isso é amor? Isso é amor? Isso é amor por Deus? Né? Não é, né, irmãos? Isso não é amor por Deus. Então, é um sacrifício genuíno. Estou falando em Isaías e estou falando que estou indo para outro, você vê como que é, né? A gente vai conforme o que Deus quer falar. Ele quer sinceridade, ele não abre mão de sinceridade. Jesus, ele não foi nem poupado da exposição que ele teve que passar quando ele estava na cruz. Quando ele estava na cruz, ele estava seminu na cruz. Isso não é uma grande exposição? Ele tinha beleza, ele tinha que aspecto, que boa aparência ele tinha? Nenhuma. Qual era? Ele era caçoado na cruz, né? Mas para você, eu falando aqui não é suficiente. Jesus, ele foi, irmãos, Jesus, ele foi caçoado na cruz. Ele foi zombado na cruz, humilhado, né? Ele foi humilhado. Só que a profecia se cumpriu. Ele era a própria profecia. E ali, nenhuma das palavras que foi dito nesse livro aqui, ó, Isaías, quando ele estava na cruz, caiu por terra, porque ele foi moído por causa da minha e sua transgressão. Até quando? Até quando, igreja? Eu vou falar aqui e você vai achar e deixar para depois e vai ignorar. Seja genuíno com o Senhor. Você foi salvo, você já teve, sua aliança com Ele já foi feita, já foi, sabe, o Senhor já se entregou por você. É forte essa palavra, irmãos, é muito forte. E eu tô sentindo uma presença que vocês, se eu fosse explicar o que eu tô sentindo aqui, não quero nem ficar olhando. Hoje eu tô mais assim, tá, irmãos? Porque eu tô realmente, sabe, essa palavra, ela marca a gente, porque Jesus, Deus não poupou seu filho único. Ele não poupou o seu filho único, que era, imagina você tendo um filho exemplar. Imagina você tendo, fora de toda a comparação, né? Mas só para você entender, imagina você tendo um filho exemplar dentro dessa casa, que você ama muito, obediente a você. Imagina isso. Entende? Ele não foi poupado. Ele não foi poupado. Ele não foi poupado. Glória a Deus. Sabe? Ele não foi poupado. Então, é hora de acordar. É hora de acordar. Acorda, desperta tu que dormes. Assim o Senhor está falando hoje.
Canta bem, toca, multiplica as suas canções para que recordem de ti. Amém?